Oi, tudo bem? Sou o Luciano da Fonseca, aqui do canal Em Busca. Desejo a você muita paz e que a luz do alto possa te cobrir em toda a sua dimensão. Hoje, nosso tema é a Reforma Protestante. Nosso objetivo é entender a Reforma Protestante como um movimento histórico que dividiu o cristianismo. A Reforma Protestante, conforme a historiografia, foi um movimento separatista que promoveu a divisão do cristianismo em várias igrejas, tais como a Igreja Luterana na Alemanha, a Igreja Calvinista na Suíça, a Igreja Anglicana na Inglaterra, a Igreja Presbiteriana na Escócia e outras tantas no mundo contemporâneo. Já ultrapassa a marca de 40 mil igrejas. Conforme Campos, o movimento conhecido como Reforma Protestante questionava a supremacia eclesiástica do Papa, a corrupção do clero, as chamadas indulgências, as doutrinas católicas e teve como decorrência a instauração das igrejas conhecidas como protestantes ou evangélicas. Este movimento teve como líderes Martim Lutero, João Calvino e Henrique VIII, entre tantos outros que soma a esse processo. Entre as causas da Reforma Protestante, no século XVI, podemos citar o nascimento da burguesia e do Estado Nacional, a corrupção do clero, o desprezo para o exercício do sacerdote, a venda de relíquias sagradas, chamada de simonia, o desinteresse pelas necessidades espirituais dos fiéis e a principal, que foi a venda de indulgências, ou seja, a venda do perdão dos pecados. O contexto histórico que fez surgir a Reforma Protestante na Europa Ocidental foi marcado por um conflito entre os interesses da burguesia nascente, da nobreza, da monarquia absoluta e principalmente da Igreja Católica. Sabemos que a Igreja Católica era a ideóloga da verdade, condenava o lucro e a prática da usura, aspecto essencial para o desenvolvimento do capitalismo. Assim, a burguesia entra em conflito com a Igreja em busca de uma nova ética religiosa que justificasse o lucro e a riqueza, coisa que a burguesia encontrou em Calvino e no calvinismo, não em Lutero. No contexto da Reforma Protestante, um aspecto bastante pertinente na Europa foi o fortalecimento do Estado moderno, ou melhor, do Estado nacional, do nacionalismo. E isso vai trazer um conflito entre o nacionalismo estatal e o universalismo católico e cristão, agudizando assim um conflito que já era histórico entre o poder temporal do rei e o poder espiritual do Papa. Nesse sentido, a Igreja Católica passou a ser vista como uma intrusa, uma vez que possuía outro idioma, o latim, e cobrava impostos, o dízimo. Tudo isso, na visão do rei, poderia ser pago a ele e não ao Papa. Segundo os livros didáticos, no interior da Igreja Católica existia um conflito teológico entre São Tomás, que defendia a salvação por meio da fé e das obras, e Santo Agostinho, que defendia a salvação por meio da fé. Conforme Mota e Blake, diversos movimentos rebeldes surgiram no interior da Igreja desde o século XII
que é conhecido como o século das heresias. Por exemplo, os movimentos liderados por John Hus e John Wycliffe e tantos outros que vai marcar profundamente um contexto conflituoso, principalmente, como falamos, no século XIV, XV e XVI, quando há o processo da Reforma Protestante. O século XVI foi um marco divisório dentro do cristianismo, com o surgimento de um conjunto de novas visões, novas interpretações, novos questionamentos, que vai provocar a quebra da unidade cristã. Nesse momento se destaca Martim Lutero, que em 1517, com suas propostas aceitas pelos príncipes da região que hoje é a Alemanha, vai quebrar essa unidade, vai romper com o processo que vinha acontecendo. Outro reformador importante é João Calvino, que escreveu o livro Instituição da Religião Cristã, no qual defendia os princípios da predestinação e valores como a riqueza, o trabalho e a poupança. Por último, nós temos neste contexto Henrique VIII, rei da Inglaterra, que resolveu fundar sua própria igreja a partir do momento que ele vai discordar do Papa com relação ao matrimônio. Por outro lado, no interior da Reforma Protestante, nasceu um movimento à esquerda, conhecido como anabatista, sob a liderança de Thomas Müller, uma figura radical e inconformado com o processo de dominação e a exploração dos camponeses. Em suas pregações, ele defendia a igualdade social, a propriedade comunitária e principalmente o fim dos privilégios feudais e da exploração dos servos em toda a Europa. Os anabatistas não tiveram sucesso. Consequentemente, foram perseguidos duplamente, tanto pela Igreja Católica, que os considerava como hereges, quanto pelos reformadores, aliados dos príncipes e principalmente da burguesia. Com isso, os anabatistas foram reprimidos e torturados. Müller foi decapitado a mando do seu amigo e companheiro reformador Martim Lutero, que dizia: nada mais terrível do que um homem revoltado. É preciso despedaçá-los, degolá-los, matá-los como faz com um cachorro louco. Entre os principais fatos históricos da Reforma Protestante, podemos citar, por exemplo, a Dieta de Worms, 1521, convocada por Carlos V, imperador do Sacro Romano Germânico, com o objetivo de julgar Lutero. Depois nós temos a Dieta de Spira, 1529, convocada também por Carlos V, que decidiu tolerar o luteranismo nas regiões convertidas, proibindo nas demais regiões. Dessa Dieta de Spira que vai nascer o nome protestante, porque eles passaram a protestar para pregar a nova religião. Em 1530, nós temos a Confissão de Augsburgo, onde é exposto os fundamentos doutrinais do protestantismo. E por último, nós temos em 1555 o Acordo ou a Paz de Augsburgo, acordo segundo o qual cada príncipe tinha o direito de escolher sua religião, bem como a de seus súditos. Uma pergunta se faz: o que propunha os reformadores? Lutero vai propor, entre os seus dogmas, a teoria do sacerdote universal, a tese da salvação pela fé, a proibição
ou a abolição do celibato, a eliminação do sacramento, ficando só a ceia e o batismo, e a substituição do latim e a rejeição da hierarquia católica. Nesse sentido, Calvino não avança muito. Propõe a teoria da predestinação, que sugere a salvação humana como dependente exclusivamente da vontade divina, ou seja, uns são escolhidos, outros não. Calvino ainda defende a questão da posse de riqueza como sinal que identifica os eleitos, ou seja, os salvos por Deus. Por último, propõe também a extinção da hierarquia eclesiástica. Henrique VIII manterá no anglicanismo, ou seja, na religião oficial da Inglaterra, a forma católica, uma hierarquia rústica e justa, mas com conteúdos protestantes. Apesar da reforma protestante quebrar a unidade cristã, é possível notar alguns pontos de unidade entre os reformadores. Por exemplo, podemos citar a Escritura Sagrada como único dogma, como único instrumento teórico, como único meio de interpretar, a livre interpretação da Bíblia, a substituição do latim pela língua nacional, a submissão da Igreja ao Estado e a manutenção de apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Enfim, a reforma protestante vai colocar fim na unidade cristã. É o marco que quebrou, que rachou a unidade cristã em 1517 com Martim Lutero. Com o apoio político, com o apoio econômico da burguesia, que naquele momento buscavam a nova ética. Se a gente lê o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, do Max Weber, isso fica muito claro. Consequentemente, a reforma vai quebrar o monopólio de salvação da Igreja Católica e vários outros elementos vai cimentar o que nós conhecemos como Reforma Protestante. E hoje a Reforma Protestante é representada, como dito lá no início, por um conjunto de 40.000 igrejas ou novas interpretações da Bíblia. Diante de tudo isso, muito precisa ser estudado para o seu melhor entendimento. Muito precisa ser pesquisado, questionado, para que possamos ter uma visão mais pura de tudo isso, sem qualquer tipo de preconceitos. É isso aí, vamos que vamos, a vida continua.